Momento de fé. Momento de fé. A voz que fala ao seu coração. Alô, querido ouvinte, é sábado, dia 1º de julho de 2023. Olha só, já começamos o 7º mês do ano e mais uma semana que vamos colocando aí na nossa conta, graças a Deus. Obrigado, Senhor, por permitir que nós chegássemos até aqui. E a você que está aqui nessa sintonia maravilhosa, desejo um sábado cheio de vida, cheio de paz, cheio de luz. Espero que a tua semana tenha sido fantástica, mas se não foi como você esperava, olha, digo para você, tô aqui na oração, na torcida por você e te digo, olha, arregaça as mangas, além de muita oração, corra atrás daquilo que você acredita, combinado? Desejo um sábado maravilhoso também para quem está aí no campo, na cidade, aqueles que nos oferecem aquela carona especial, está indo visitar algum amigo, muito cuidado na estrada, vai em paz, vai com tranquilidade, sem muita pressa, pois você vai chegar sim, e o importante é chegar bem. E aqui na nossa programação, você sabe, notícias da igreja, evangelho do dia e muita música boa para você. Uma linda tarde de sábado, venha comigo, sou eu, Padre Fábio Eduardo, está apenas começando o nosso momento de fé. E nesse clima gostoso do sábado, olha, pode aumentar o volume, vamos neste medley gostoso com Missionário Shalom, derrama tua chuva, mar de amor, e a onda do amor. Uma boa tarde para você. Daqui a pouco a gente volta trazendo notícias da igreja. Espírito de Deus vem encher esse lugar. Derrama tua graça, teu amor aqui. E não seremos mais os mesmos, podemos sentir. Quem anda nessa chuva é pra se molhar.
alma anseia nela se lançar e deixar que a força do mar me arraste e me conduza para junto de ti. Senhor, te encontrei nessa onda e não te deixarei. Quanto maior ela for, mais me arriscarei. Pois sei que ali tu estás, nenhuma tempestade vai. Muito bem, aqui estamos neste sábado maravilhoso. Olha, e chama a sua atenção para a seguinte notícia, né? O Papa, na sua homilia, na solenidade de São Pedro e São Paulo, disse que é necessário que a gente possa se inspirar em Pedro e Paulo para uma igreja humilde e aberta. A solenidade no restante do mundo e nas paróquias que tem um desses santos como padroeiro, a solenidade foi no dia 29. Mas aqui no Brasil, a data foi transferida para o próximo domingo, no caso amanhã, dia 2 de julho. Então venha comigo e vamos ouvir um pouco daquilo que o Papa Francisco falou tão bem na sua homilia, na solenidade de São Pedro e São Paulo. Segmento e anúncio, estas foram as duas palavras ressaltadas pelo Papa na homilia da solenidade dos santos Pedro e Paulo, festejada neste 29 de junho. No Brasil, a data foi transferida para amanhã, dia 2 de julho. Na Basílica de São Pedro, concelebraram com o pontífice os 32 arcebispos nomeados no ano passado. Entre eles, alguns de Portugal, 3 brasileiros e gente de Moçambique. Na Basílica, como é tradição, também estava presente uma delegação do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla. E na sua homilia, o Papa fez mais uma vez um belo discurso a partir do Evangelho, né? Quando Jesus pergunta: quem sou eu para vocês? E Jesus, então, que pergunta para nós, né? E nós podemos nos perguntar: quem é Jesus para mim? A partir daí o Papa falou sobre a questão do seguimento. Os dois apóstolos responderam a esta pergunta de modo diferente. A resposta de Pedro poderia se resumir em uma palavra: seguimento. Pedro largou tudo para ir atrás do Senhor. E o Evangelho sublinha que foi imediatamente. Não disse a Jesus que iria pensar, fazer cálculos para ver se lhe convinha. Não apresentou desculpas para adiar a decisão, mas deixou as redes e o seguiu. Haveria de descobrir tudo dia após dia, no seguimento de Jesus. Aquela anotação, imediatamente, acrescentou o Papa, vale também para nós. Se há tantas coisas na vida que podemos adiar, o seguimento de Jesus não pode ser uma delas. E atenção, pois algumas desculpas aparecem disfarçadas de espiritualidade, como não sou digno, não sou capaz. Para Francisco, são artimanhas do diabo, que nos rouba a confiança, a graça de Deus. A lição de Pedro, portanto, é: devemos nos desprender de nossas seguranças terrenas imediatamente e seguir Jesus todos os dias. Na sequência, o Papa falou sobre o anúncio. E já a resposta de Paulo para o Papa Francisco se resume na palavra anúncio. No caminho de Damasco, Jesus foi ao seu encontro e cegou com a sua luz, ou melhor, graças àquela luz, Saulo deu-se conta de quanto era cego. Assim, consagra sua vida a percorrer terra e mar, cidades e aldeias para anunciar Jesus Cristo. Portanto, à pergunta: quem é Jesus para mim? Paulo não responde com uma religiosidade intimista, mas com a inquietação de levar o evangelho aos outros. Também hoje, observou o Papa, a igreja tem necessidade de colocar o anúncio no centro, que não se cansa de repetir: ai de mim se eu não evangelizar.
Uma igreja que precisa anunciar como necessita de oxigênio para respirar. Francisco exortou os fiéis a se inspirarem nos apóstolos Pedro e Paulo para crescer como igreja do segmento, como igreja humilde que nunca dá por terminada a busca do Senhor, tornando-se simultaneamente uma igreja aberta, que encontra sua alegria não nas coisas do mundo, mas no anúncio do evangelho ao mundo. Dirigindo-se aos arcebispos que recebem o palio, pede que sejam apóstolos como Pedro e Paulo, discípulos no segmento e apóstolos no anúncio. Por fim, o pontífice saudou a delegação do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, enviada por Bartolomeu. Ele disse, abre aspas, obrigado pela presença, caminhemos juntos no segmento e no anúncio da palavra, crescendo na fraternidade. Que Pedro e Paulo nos acompanhem e intercedam por nós. Fecha aspas. Tá aí, mensagem bonita e importante para nós do Papa Francisco nessa solenidade que aqui no Brasil celebraremos amanhã. E aí marco para você, o Papa que à luz do Evangelho, inspirado nas duas figuras de Pedro e Paulo, diz para nós duas coisas fundamentais: segmento e anúncio. E vamos de música, daqui a pouco na nossa sequência tem Evangelho do Dia. Quer saber já qual é a passagem bíblica? Mateus capítulo 8, versículos do 5 ao 17. E música, quem chega para cantar? Padre Fábio de Melo, Coração Transgressor. Quem ousar dizer que já decidiu seguir os caminhos que eu deixei, as estradas que eu abri? Trate de deixar todo orgulho e pretensão de possuir meu coração e usá-lo pra ferir alguém. Queira se livrar da ilusão de ser melhor e condenar o seu irmão que em você é tão igual. Permita-me dizer agora quem eu sou.
momento de fé. Está aí Padre Fábio de Mello, e só uma correção, eu anunciei a música Coração Transgressor, mas o nome da canção é Coração de Transgressor. Feita a correção, vamos para o Evangelho do dia. Momento de fé. Sábado, dia 1º de julho de 2023, Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículos do 5º ao 17. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaac e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: vai e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Fico a pensar sempre na sensibilidade de Jesus, capaz de se fazer próximo e tocar as dores de todos os seres humanos. Ora, você que reza comigo, preste atenção naquilo de belo que a igreja nos ajuda a rezar a partir deste evangelho. Diz o seguinte, abre aspas: com insistência quase irritante, Jesus sublinha a fé do centurião, comparando-a expressamente à de Israel. Para nossa sensibilidade, as comparações são odiosas, mas o Senhor não tem medo de comparar os recém-vindos com os filhos do reino. Fecha aspas. Ou seja, Jesus insiste neste caminho para deixar claro que muitas vezes nós encontraremos uma expressão de fé em uma realidade que talvez nós achávamos que não encontraria. E essa comparação que Jesus faz é um alerta para todos nós. Muitas vezes, já na caminhada religiosa, na vida de igreja por muito tempo, talvez nós não expressemos tamanha fé como aquele homem que não fazia parte, aos olhos da sociedade, de um grupo de pessoas de fé da própria religião. Por isso, a igreja continua a dizer, abre aspas outra vez, a oposição dentro e fora, que usamos muitas vezes, consciente ou inconscientemente, nas comparações do reino, fica profundamente relativizada. O evangelho, porém, desenvolve sem medo, com largueza de pormenores, o capítulo que poderia intitular-se A Fé do Pagão. São alguns clarões de luz, indicativos do trabalho da graça que não conhece limites. Fecha aspas. Ora, aqui está para nós um segundo elemento importante. Onde a graça de Deus pode chegar? A quem Deus oferece a sua graça? Para quem Deus distribui a sua graça? E aí, meu querido irmão, minha amada irmã, a gente vai entender que a graça do Senhor, ela é dada a toda e qualquer pessoa que se abre. E aí é importante a abertura de coração, porque a graça está para todos. E isso não significa que, pelo fato de nós já pertencermos a um grupo religioso, que nós estamos vivendo uma abertura para a graça de Deus.
podemos estar completamente fechados. Mas para além disso, podemos entender completamente. Aquele homem era um pagão, não pertencia à religião tradicional, mas a graça de Deus chegou até ele, porque a graça de Deus não tem limites. A igreja completa dizendo algumas coisas a mais que convido você a prestar bastante atenção. Abramos aspas outra vez. Muitas vezes, o último a chegar é o que vê mais claro, conservando intacta a capacidade de admirar-se. Visto estarmos habituados com o cristianismo, temos necessidade das sacudidelas de quem, movido pela graça, o descobre a partir de outras posições. Fecha aspas. Isso. Quantas vezes, se você puxar aí na sua memória, se não você ou alguma situação que você conhece, alguém ficou incomodado porque aquele que talvez chegou por último já experimenta de maneira tão profunda e de maneira tão inovadora o Evangelho de Jesus. Aqui nos faz entender que muitas vezes não é o fato de já estarmos numa longa caminhada, porque talvez a gente tenha se acomodado. E aí é preciso essas sacudidas da vida para que a gente recomece. E é bonito quando a igreja continua a dizer, voltemos aqui para esta reflexão que está lá no Missal Cotidiano. Abramos aspas mais uma última vez. A generosidade destes é um estímulo que suscita incômoda comparação com nossa costumeirice. A fé é sempre novidade. Com Deus ninguém se pode habituar. Se não experimentamos necessidade de salvação diante do Senhor, é de temer que nossa religiosidade seja uma formalidade vazia de fé. Fecha aspas. Ora, meu irmão, aqui aponto para você 3 coisas fundamentais. A expressão costumeirice, ou seja, podemos nos acostumar. Acostumamos a ir à celebração da missa, acostumamos a participar da reunião, da pastoral, do ministério, acostumamos às nossas atividades eclesiais. Mas não é porque nós acostumamos que significa que a gente esteja vivendo plenamente. Não. Às vezes essa costumeirice não está nos colocando na verdadeira relação íntima e, sobretudo, nova, que é o próprio Evangelho. Aí vem exatamente essa segunda, a penúltima verdade da minha reflexão de hoje com você, que a fé é sempre uma novidade. Não podemos nos habituar com Deus. Eu me habituei. Não, Deus não é um hábito. Deus é a razão da nossa vida, é uma alegria permanente. Por isso deve ser sempre algo novo. Quando perceberes que esse encantamento está sendo perdido, olha, como eu já falei para você em algumas situações, pare um pouquinho, recomece, reveja, porque Deus é sempre novo. Deus não deve ser um hábito, algo que a gente acostumou a fazer. E por fim, devemos ter sempre essa necessidade de experimentar a salvação diante do Senhor. Porque quando nós carregamos essa necessidade, a gente vai perceber que a gente tem ainda muito que mudar, muito que melhorar, temos ainda muito que alcançar, muito que descobrir, muito ainda a nos encantar com o novo de Deus. Por isso, a beleza deste evangelho de um homem que aparentemente não pertencia ao grupo da fé, mas foi capaz de perceber essa grande novidade de Jesus, assim como todo aquele povo que naquela ocasião foi até Jesus. E quantos povos continuam indo, quantas crianças, quantos jovens, quantos adultos e idosos têm redescoberto a beleza da novidade que é Jesus. Que você e eu possamos também descobrir todos os dias essa novidade, ou melhor, que possamos todos os dias desejar essa novidade que é o Evangelho, desejar todos os dias essa grande novidade que é nosso Deus, porque, como disse, Deus não deve ser um hábito para nós. Deus tem que ser a razão da nossa existência, que nos faz levantar, caminhar e dormir todos os dias, na certeza de que buscamos e que encontramos algo novo, e que no dia seguinte haveremos de encontrar uma outra novidade que só Deus pode nos reservar.
Paz e bem. Momento de fé. Coisa boa, a sua companhia, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui, lembrando que o mês está começando, então olha, desejo a você um excelente final de semana, um domingo maravilhoso. Amanhã, se Deus quiser, a gente se encontra às 7 horas da noite com a missa dominical, e desejo para esse mês que começa um mês fantástico, maravilhoso para você, cheio de luz e, como ouvimos na palavra, cheio do novo de Deus, cheio de novidades para você e para mim, para todos nós. Um beijo imenso no teu coração, e a gente segue com música boa, encerrando o nosso programa e a nossa semana. Diego Fernandes, Sabe Quem Eu Sou. Um beijo imenso em teu coração, paz e bem, e até breve, se Deus quiser. Deus me toma pela mão, indica a direção, me leva pra onde quiser e sou teu. Deus me toma pela mão, indica a direção, me leva pra onde quiser e sou teu. Cada passo que dou, sinto teu amor que cuida de mim, pois sabes quem eu sou. Cada passo que dou, sinto teu amor que cuida de mim, pois sabes quem eu sou. Pela mão, indica a direção, me leva pra onde quiser e sou teu. Deus me toma pela mão, indica a direção, me leva pra onde quiser e sou teu. Cada passo que dou, sinto teu amor que cuida de mim, pois sabes quem eu sou. Cada passo que dou, sinto teu amor que cuida de mim, pois sabes quem eu sou. Eu sinto teu fogo que ilumina tudo em mim. Contigo sou livre, quero viver pra sempre assim. Eu sinto teu fogo que ilumina tudo em mim. Contigo sou livre, quero viver pra sempre assim. Livre, contigo livre eu sou. Livre, contigo livre eu sou. Livre, contigo livre eu sou. Meu Jesus, livre, contigo livre eu sou. Eu sinto teu fogo que ilumina tudo em mim. Contigo sou livre, quero viver pra sempre assim. Eu sinto teu fogo que ilumina tudo em mim. Contigo sou livre, quero viver pra sempre assim. Momento de fé. A voz que fala ao seu coração.